quarta reunião da Escola de Informação Rotária do Rotary Clube de São Paulo, sendo uma atividade da Comissão de Capacitação Distrital, coordenada pelo governador Cizenando Afonso, numa iniciativa de levá-la a todo o distrito. Iniciativa essa encampada pelo governador Diogo Mastrohogo. Hoje nós vamos ouvir e aprender com o governador Ronald Delia, que ele vai falar sobre administração. O governador Ronald é associado atualmente do Rotary Clube de São Paulo Tatuapé, foi governador no ano rotário 2007-2008 pelo distrito 4430. O currículo dele em Rotary também, né, é extenso e de muita importância. Ele ocupou e ocupa inúmeros cargos em Rotary no Brasil e no exterior, todos na condição de diretor, coordenador ou representante pessoal de presidentes de RI. O currículo dele demonstra que nós teremos hoje uma grande apresentação, como já fizemos no passado, né, governador Ronald? Seja muito bem-vindo. A palavra Obrigado. é sua. Obrigado. Bom, quero agradecer a oportunidade de servir uma vez mais em Rotary. O som está bom assim? Tá. Então, de Está servir ótimo. uma vez mais em Rotary, agradecer através do Ricardo, do companheiro, o governador Cizenando, que é um grande amigo de muitos anos, que nos convidou a falar uma vez mais sobre administração em Rotary. Antes de tudo, quero cumprimentar a todos, né, e agradecer a presença. Espero corresponder à expectativa aí da apresentação exagerada do companheiro, ver se a gente realmente passa alguma coisa sobre administração de clubes de Rotary e, se tiver tempo, falaremos um pouquinho sobre planejamento estratégico e qualquer dúvida que tenham, por favor, não se acanhe de interromper, porque a dúvida de alguns geralmente é a dúvida de vários e a gente tem a oportunidade de esclarecer quando é possível, ok? Então, antes de mais nada, vamos dar início e eu peço para a companheira que está com a apresentação, É a Gabi. a Gabi, ok. Bom, vamos lá. Então, podemos entrar na primeira tela, por favor. Eu queria explicar que a gente, quando fala num distrito, fala sobre administração, a gente fala para 81 clubes do nosso distrito. Estão ouvindo bem? A gente fala para todos os clubes do nosso distrito e algumas vezes até no instituto, para vários clubes e tal. E o Rotary Clube de São Paulo é um ponto fora da curva, é um clube super estruturado, né, que já tem um background enorme, um clube que existe há muitos anos, tal, mas também a gente fala para clubes novos, né? E para que vocês tenham ideia, 30% hoje do nosso distrito está abaixo de 15 associados, mais de 50% abaixo de 20, né? Então, muita coisa que eu vou tentar explicar para o Rotary São Paulo é completamente fora de propósito, mas para o distrito todo não é, tá bom? Então, peço desculpas se a gente for um pouco redundante em alguns pontos. Bom, qual é o objetivo do Rotary Internacional? É que os clubes sejam eficazes, porque os clubes são eficientes, porque eles são compostos de companheiros eficientes, que estão lá, através da sua classificação, estão lá para servir a comunidade. Mas nem sempre o clube é eficaz, porque não se consegue um time, enfim, não se consegue uma força de trabalho que possa redundar em trabalho para a comunidade, que é o objetivo máximo do Rotary Club. Um clube de Rotary só é Rotary se ele faz trabalhos para a comunidade, senão ele é uma confraria, onde a gente vai para almoçar ou jantar, encontrar amigos e tal. Então, o que o Rotary quer? Ele quer uma marca, ele quer clubes eficazes. Então, ele fez algumas coisas. Uma delas foi estabelecer uma marca mais forte, eliminando aquelas cores que havia na roda rotária, que já foi chamada de roda
dentada, né? Dentada porque levou uma mordida, né? Denteada, né? Então já não se usa mais. Então hoje se fala em roda rotária. E alterou o logo, trabalhou para projetos bem maiores para ter mais impacto e trabalhou na imagem pública. Aqueles que são mais antigos em Rotary, como eu e o Sérgio e alguns aí, lembram-se que antigamente a gente não tinha essa ideia de passar para o público aquilo que se fazia tal. Hoje é exatamente o inverso, porque através da imagem pública se passa aquilo que o Rotary faz, aquilo que o Rotary é, e isso serve até como uma ferramenta na angariação de mais associados, né? Essa é a ideia. Bom, então ela criou alguns planos assim bem impactantes, né? Eu fiz uma listinha aí de 96, que foi o plano de liderança do distrito, planejamento estratégico. Em 2005, o plano de liderança de clubes, que a gente vai se ater um pouquinho mais. Em 2003, o plano de visão de futuro, que aumentou o valor dos projetos que o Rotary se propõe a executar na comunidade para dar mais flexibilidade e visibilidade. Em 2016, o Conselho de Legislação, o que é? Os clubes mandam propostas para alteração nos estatutos do Rotary Internacional. Essas propostas são avaliadas a cada 3 anos lá na sede em Evanston, mas geralmente é feito lá, e cada distrito manda um representante e a gente vota aquelas propostas que os clubes enviaram. Eu tive a oportunidade de representar o nosso distrito em 2016, que foi aquele famoso conselho que optou pela flexibilização, introduzindo reuniões virtuais com presenciais, um mínimo de 2 reuniões ao mês, aquela coisa toda que a gente, se tiver chance, discute um pouquinho mais. Em 2016, houve a atualização e o Elevate do Rotaract, né, onde se fez o projeto que passaria o Rotaract com as mesmas características, oportunidades e direitos de um clube de Rotary. Em 2022 foi a inclusão que é esse assunto todo que a gente discute sobre a diversidade do quadro associativo. E o próximo será em 2025, então os clubes já são orientados, se tiver alguma sugestão de mudança no estatuto, é a oportunidade certa. Quem vai nos representar em 2025 é o governador Hamilton, ok? Mais uma tela, por favor. Bom, isso aqui nós já falamos. Outra tela, por favor. Bom, antigamente, a estrutura que o Rotary tinha, quando eu entrei no Rotary Clube de São Paulo Penha, nós éramos em 56 associados. E cada gestão, quando o presidente preparava a gestão para ele criava um mapa, né, onde ele anotava todos os cargos de comissão e subcomissões que haviam, e ele preenchia aquele mapa com 36 nomes, né? Então, aqueles nomes todos que iam ocupar todos os cargos na gestão da diretoria e outros que iam auxiliar na administração do clube. Haviam as avenidas, que são o termo avenida em inglês é a área de atuação. Então, haviam 4 avenidas, que eram as 4 que aparecem em primeiro aqui, e depois se introduziu a avenida de novas gerações. Então, nós precisávamos de 36 nomes para preencher todos os cargos. Era comum, quando a gente chegava no dia 1º de julho, a gente recebia um planinho de atividades do presidente do presidente empossado, e ali a gente ia olhar os cargos que ele havia nos colocado, geralmente sem nos consultar, né? A gente era da comissão, da subcomissão, etc, etc. Outra tela, por favor. Bom, o Rotary, né? Não, volta. Minto. O Rotary, os trabalhos para a comunidade eram muito raros, né? O clube era muito centralizado, né? Ficava todo na mão do presidente.
Os associados eram geralmente industriais, porque o que o Rotary pregava na época é que ele era formado por profissionais, né, que tinham liberdade de horário, tinham liberdade de atuação, que poderiam participar de projetos, visitar algumas entidades durante o dia e tal. Hoje não é bem assim, mas era exatamente assim. Havia a ASFAR, que era a Associação das Famílias de Rotarianos, centralizada, englobava todos os cônjuges. Aliás, quando eu entrei, nem mulher entrava, né? Mas veja que absurdo. Mas envolvia todos os cônjuges dos clubes da área metropolitana. Os clubes optavam muitos por ter sede própria. Para que vocês tenham ideia, era tão menos importante as contribuições para a fundação, que a Fundação Rotária era uma subcomissão da Avenida de Serviços Internacionais. O quadro associativo, que se chamava Quadro Social, na época, era uma subcomissão da Avenida de Serviços Internos, porque nós não tínhamos problemas com um quadro associativo, né? Os associados eram convidados, obrigatoriamente eles tinham que residir ou trabalhar na área que englobava o clube. Os clubes tinham áreas próprias, né? Quando se fundava um novo clube, o clube tinha que ceder uma área. Vejam como era. Eu soube de casos que associados não entraram porque ele trabalhava uma ou duas quadras fora da área daquele clube que o estava convidando e ele não podia entrar, né? Vocês veem. Bom, o que ocorreu? Hoje em dia, um pouco mais adiante, por favor, outra tela. Isso. Objetivo, né, sempre como eu estava dizendo, eram clubes eficazes, né? A gente pode ir um pouco mais adiante, isso aí não é tão importante. Outra tela, pronto, aqui. Esse problema de quadro associativo, ele se reflete no mundo todo. Os Estados Unidos, que chegou a ter quase 600 mil rotarianos, hoje tem um pouquinho mais de 330 mil, né? O único país, eu tive a oportunidade de visitá-lo, inclusive estar em Rotary lá, que cresce violentamente é a Índia. É o único país. A Índia, eu fui num distrito, na cidade de Pune, que o distrito tinha 130 clubes e todos clubes cheios, né? Se vocês olharem o quadro associativo da Índia, hoje é o maior do mundo. Rotaract, eles têm mais do que o dobro do que tem nos Estados Unidos. Vejam o que é hoje. Mas não era assim. Então, essa queda do número de associados no mundo todo já não tinha como administrar, já não tinha mão de obra suficiente para preencher todos os cargos, além do problema da Fundação Rotária e do quadro associativo estarem como subcomissões, isso é, não eram tão importantes no destaque da administração. Então, o Rotary criou o Plano de Liderança de Clubes. Esse plano criou 5 comissões permanentes, que eu listo aqui embaixo, são essas 5. E o pessoal fala, mas as avenidas acabaram? Absolutamente. Avenidas continuam a base filosófica da nossa organização e são áreas de atuação. Mas elas foram relocadas, né, nas 5 comissões permanentes, deram para o quadro associativo um status de comissão permanente, haja vista a dificuldade de aumentar o quadro, e deram para a Fundação Rotária outra posição de destaque, uma comissão permanente única, para que se aumentasse a arrecadação, cuja verba iria possibilitar que ela distribuísse aos clubes para que realizassem trabalhos para a comunidade. Está muito rápido ou não? Então tá. Outra tela, por favor. Bom, plano de atividades não é agenda, é aquele planozinho que o presidente faz justamente para marcar que reuniões, como ele encaixa palestra, etc, etc. Outro toque, por favor. PLC é o que eu estou explicando, é a ferramenta que a gente vai discutir um pouquinho mais. Plano de liderança de clubes, outro toque.
E planejamento estratégico, o nome, assim, às vezes assusta um pouco, planejamento estratégico. Planejamento estratégico é a listinha que minha mulher faz para mim ir à feira, né? Se não tiver a listinha, a gente compra errado, não é? Então, um clube não pode fazer voo cego. Ele tem que ter algumas diretrizes, algumas metas, alguns objetivos, que inclusive servirá na reunião do conselho de diretor para ele estabelecer, né, estabelecer em que nível o clube está, né, para fazer um comparativo entre o estágio atual, o status quo, com aquilo que foi planejado, ok? Mais uma tela, por favor. Pronto, aqui estamos nós. Então, falta uma, né? Estão as 4 comissões permanentes que foram criadas no plano de liderança de clubes. Então, o quadro associativo é uma comissão própria, prestação de serviços à comunidade, onde entraram as avenidas de serviço internacional, serviço da comunidade, serviço profissional, que é a principal delas, e serviço da juventude. Vocês sabiam que serviços profissionais foi a base que se fundou o Rotary em 1905? O que nos qualifica para entrar em Rotary é a nossa classificação. Todos nós temos que ter uma classificação profissional, ou da profissão que a gente exerce, ou do nosso negócio, da empresa que a gente tem, ou da formação acadêmica que a gente tem. Qual a razão? Um clube de profissionais sempre terá profissionais habilitados para trabalhar em qualquer projeto para a comunidade. Se é um projeto de área médica, se é um projeto de área social, e assim vai, né? Porque se fosse todos de uma profissão só, seria um clube classista, e não é essa a ideia. Então, serviços profissionais é a avenida mais importante que existe na nossa organização, aonde todos nós nos encaixamos através da nossa classificação. Está claro aí? Ok? Muito bem. Imagem pública, interna e externa, né? Externa, eu brinco sempre, é a galinha que põe ovo e não cacareja, ninguém vai achar, então é a nossa imagem externa. E a imagem interna é a capacitação, é transferir para o associado aquilo que o clube está realizando, aquilo que o clube irmão está realizando, aquilo que os clubes que compõem a nossa área, enfim. Toda a organização ela se altera, o Rotary é tão dinâmico que muda muito rapidamente e nós temos que fazer uma imagem pública interna para transmitir isso tudo para os nossos amigos e companheiros, ok? Fundação Rotária, onde está o Alumni. Alumni é composto pelo ex-intercambistas, ok? O intercâmbio de grupo de estudos, que agora chama NSGE, fundo anual, fundo permanente, etc., etc., bolsas educacionais. E a quinta, e eu considero a mais importante para a eficiência e eficácia do Rotary, é a comissão de administração, que é o que nós estamos discutindo aqui. Um toquezinho, por favor. Vejam o que está a cargo da comissão de administração. Todos os serviços internos, protocolo, secretaria, tesouraria, programas para o clube, estabelecer os programas das reuniões semanal, fazer a programação da visita oficial, as assembleias obrigatórias, o trabalho de internet, de comunicação, informativo, revista, controle de frequência, monitoramento de associado, companheirismo e planejamento estratégico. Tudo isso está na comissão de administração. Alguns clubes, né, têm secretárias próprias que estão conosco há tanto tempo que elas fazem quase que todo o trabalho do secretário, né? Então, elas têm ideia, elas ajudam, elas já preparam a reunião, ajudam até o presidente a fazer a pauta. Mas clubes com 15, com 14 associados, que a gente sabe que na reunião a frequência é em torno de 8, 9, máximo 10, tem gente para isso tudo, para que a gente tenha uma subcomissão própria?
Pode ter alguém para uma coisa, para outra coisa? Impossível, né? Embora o presidente escolha o protocolo dele, quem vai ajudar o protocolo do clube é o presidente da comissão de administração. Numa visita, no recebimento de um palestrante, na visita oficial, na montagem da mesa que dirige os trabalhos da reunião, no acerto das bandeiras na panóplia, toda essa parte do protocolo. O trabalho do protocolo, quando ele é bem feito, ele não aparece. Mas qualquer falha, a gente logo vê e sempre culpa o protocolo, né? Sempre. Eu brinco que quem matou o mordomo naqueles livros da Agatha Christie foi um protocolo de Rotary, né? Ele estava lá e assassinou o mordomo. Então ele sempre é culpado. Quem vai ajudar o tesoureiro? O tesoureiro, quando a gente faz uma festiva, o tesoureiro fica na porta recebendo e anotando as fichinhas de quem vem, fichinhas essas que vão ajudar o protocolo a montar a mesa e depois vão ser entregues para que o presidente faça os respectivos agradecimentos, né? Tudo isso é o tesoureiro. Aí vocês sabem que festivo é assim, fica aquele marasmo, aí chega a van, vem aquela fila enorme, ele fica louco porque passa Pix, o quer pagar em dinheiro com cartão, tal, tal. Quem vai ajudar o tesoureiro na recepção? Comissão de administração. Esqueçam o vosso clube, que o vosso clube é um clube muito estruturado. Pense num clube na periferia da Zona Leste, com 10, 12 associados, recebendo a visita oficial do governador. O tesoureiro, sozinho, impossível, não tem como, sabe? Não tem como. Por isso que a comissão de administração tem que ajudar. Secretaria, que não estava explicando, clubes grandes têm secretárias próprias que fazem o trabalho do secretário, mas um clube pequeno não tem. O secretário tem que se virar. Se ele não ajudar, quem vai ajudar é a comissão de administração. Assim, ela faz programas, ajuda na elaboração da pauta, quem vai passar pela tribuna, trabalha com o presidente antes da reunião, porque o que a gente quer? O objetivo maior nosso é uma reunião atraente, uma reunião bem protocolar, uma reunião bem gostosa, uma reunião com gostinho de quero mais, né? Que a gente chegue lá. E vocês sabem que o rotariano é muito magoado, né? Ele se magoa à toa, né? Se você esquece de citar um nome na tribuna, às vezes ele levanta e sai, né? E se ele é muito sensível, ele fica um mês sem aparecer no clube, né? Se nem ninguém ligar para ele, ele não volta mais. Então, é imperativo que a gente tenha uma reunião bem preparada. E isso tudo é feito pelo protocolo, pelo secretário, pelo tesoureiro, se tivermos mão de obra para tudo isso, para auxiliá-los, ou através da comissão de administração. Preparação da visita oficial, né? É uma coisa importantíssima. Tem que ser feita uma pauta prévia, como é que, se nós vamos ter uma assembleia, qual é o horário, se vai fazer uma visita, se o governador ou a governadora vão fazer uma visita num projeto, se o cônjuge vai ter uma recepção, enfim, tudo isso tem que ser preparado, ok? Vamos um pouco mais adiante, eu preciso controlar o horário, sabe que governador fala muito, né? Isso tudo aí eu já fiz. Vamos um pouco mais adiante. Bom, a primeira responsabilidade, o que é? Analisar o estatuto. Se você não tem o estatuto atualizado, você não consegue registrar o estatuto. O Rotary, o clube, é uma pessoa jurídica, ela tem um CNPJ, faz declaração de imposto de renda. Muito presidente não sabe, mas quando ele é eleito, o nome dele está na Receita como responsável pelaquele CNPJ do clube. Então, nós temos que ter um estatuto atualizado, de acordo com a recomendação do Rotary Internacional, para que ele possa ser registrado em cartório. Temos que ter a ata de eleição, registrar essa ata de eleição da mesma forma. Sem ter essa ata e o estatuto registrados, a gente não abre conta em banco. Se não abrir conta em banco em nome do clube, não recebe dinheiro da Fundação Rotária, não recebe dinheiro do distrito
e o tesoureiro acaba trabalhando na conta pessoal dele, o que é absolutamente errado, né? Os créditos e os débitos, todos têm que entrar e sair de uma conta do clube. Então, é trabalho da comissão de administração, junto com o secretário, ter um estatuto atualizado, registrado, e um regimento interno da mesma forma. Qual é a diferença do regimento interno com o estatuto? Eu vou ser bem simples, que me perdoem os profissionais de direito, mas o estatuto estabelece as regras gerais e o regimento detalha, exemplo, eleição. A gente tem um sistema de eleger ano a ano o corpo diretivo de um clube. O regimento interno faz o detalhamento, né? Como é que se forma, como é que se faz a eleição. Exemplo, um clube quer se reunir 2 vezes por mês presencial. Então, ele pode cancelar 2 reuniões ao mês, desde que isso esteja escrito no regimento interno, né? Não pode ser ao bel prazer, enfim, temos que administrar da melhor maneira possível. Outra tela, por favor. Aí eu já falei, vamos uma mais adiante, senão a gente leva. Bom, serviço interno, isso aí é uma observação que a gente vê nos clubes, que o pessoal fala, vamos aplaudir a bandeira nacional. A gente não aplaude a bandeira, ela não cantou, não recitou. A gente faz uma saudação ao pavilhão nacional, que é uma das 3 mais importantes significações da nossa pátria, da nação, né? No Rotary, a gente faz saudação com uma salva de palmas, mas no Exército você faz com continência e aí vai. Vamos cantar o hino nacional. O hino nacional a gente não canta, a gente entoa, né? Como numa igreja. Assumir a tribuna, né? Se é para assumir a tribuna, eu, quando vou fazer uma palestra, eu vou de caminhonete. Se ele fala assuma a tribuna, eu carrego ela e levo para minha casa. A gente vai assomar à tribuna, né? Estar na tribuna para falar. Enfim, postura da execução do hino, né? Às vezes ainda tem clubes que quem está na mesa presidencial vira-se de costas para a plateia. Completamente errado. 2 coisas distintas. Uma coisa é entoar o hino, outra coisa é saudar o pavilhão. Sentou o hino de frente para a plateia, até como respeito, sem a mão no peito. Quando acabou de entoar o hino que você vai saudar o pavilhão, a gente se vira para a panóplia, onde estão lá o pavilhão e as demais bandeiras, né? Uma vez eu fui representar o presidente do Rotary Internacional na Patagônia, na Argentina. E lá no programa deles havia o hino da Patagônia, o hino da Argentina, o hino da Patagônia, o hino da cidade de Comodoro Rivadavia, o hino da Argentina, depois o hino brasileiro em minha homenagem. Você imagina 4 hinos e a gente para a plateia. Quando a gente vira de frente, eles já tinham todos ido embora, ok? Vamos lá, outra tela, por favor. Isso eu estou descrevendo os trabalhos da comissão de administração. Orçamento, tá? Isso eu vou até passar de lado. Outra, depois te falo um pouco da tesouraria. Secretaria, bom, o que a secretaria faz? Vamos supor que o clube tenha 10 associados que frequentam, né, e não tem secretária própria. Então, ele tem que administrar a correspondência, distribuir as revistas, ajudar na comunicação, fazer a promoção dos eventos, que é convenção, assembleia, conferência, etc., etc., trabalhar com as cotas junto com a tesouraria, preparar a pauta junto com o presidente antes da reunião. Será que os secretários, quando são convidados a isso tudo, antes da assembleia, que é o treinamento deles, sabem isso aí tudo? E se a gente não esclarece muito bem, quando o presidente assume, ou ele fica sozinho, ou ele cobra muito, né? Cobrar muito também não é uma boa opção, porque todos nós somos voluntários, né? A gente vai ao Rotary por prazer, aquilo tem que ser uma coisa atraente, né? Ninguém, né? Não é uma hierarquia, você não vai ao Rotary para ser subordinado, né?
Então, é um líder, né, na presidência, administrando outros líderes que estão lá em frente, que já foram ou serão presidentes também, né? Então, grande problema é que a gente não esclarece muito antes, na hora do convite, né? E quando eles vão para a Assembleia Distrital, que é justamente o treinamento da equipe, alguns faltam ou não absorvem bem o que passa lá, tal, e depois a gente tem problemas nos clubes, ok? Outra tela, por favor. Programas, né? Tem que se fazer programas. Então, você tem o que são programas? Estabelecer se você vai fazer os fóruns no clube, se você vai ter palestrante fora, estabelecer as datas de celebração de aniversários, aniversário do clube, festiva de Natal, de Dia das Mães, Dia dos Pais, etc, etc. Isso tudo tem que ser planejado. Você não pode ter um clube que só faz informação rotária, né? Cansa, o pessoal não aguenta, a reunião não fica gostosa. Se você quer levar um visitante, um propenso associado, e chega lá, tem informação rotária, falando da Fundação Rotária, a gente fala em siglas, né? Fala em arrecadação, assusta, né, o candidato, né? Então, né, não é, tem que haver uma programação com informação rotária, mesclado com palestras pontuais, com palestras interessantes, porque o objetivo é que a reunião seja atrativa, atraente. E isso tudo é feito por programas. Antigamente, os mais antigos hão de se lembrar, nós tínhamos um encarregado somente para fazer isso. Vocês acreditam que os clubes têm capacidade de ter mão de obra para ter alguém que só faça isso? Impossível. Os clubes que eu falo na média, né? Clubes com 17 associados, 20 e tal. Vamos lá, outro. Instruções ao palestrante. Quando se convida alguém, se liga, depois se manda vamos supor que não é um rotariano, você manda um zap, depois, se possível, você manda um e-mail, explicando o que é, explicando o público-alvo, explicando o tempo que ele tem, né? Explicando, perguntando se ele vai precisar de algum equipamento, etc, etc, etc. Principalmente os clubes que se reúnem no horário do almoço, porque os associados têm horário, têm compromisso. Se a gente convida alguém desavisado sobre o horário, ele faz uma palestra de 1 hora e meia, tal, ela vai ficar completamente esvaziada, né? Então, essa é a ideia, ok? Vamos lá. Tudo isso é feito pela comissão de administração, tá bom? Outra tela. Reuniões semanais, isso aí, vamos. Outra tela, vamos dar um pulo aí, senão nós vamos estourar o horário. Assembleias. O Rotary Internacional recomenda, e é obrigatório, que se faça 4 assembleias, no mínimo, no clube. Essas assembleias têm que ser programadas e preparadas, ok? Tudo feito pela comissão de administração, junto com o secretário do clube. Outra tela, por favor. Visita oficial, que eu estava dizendo, tem que ser muito bem programada, né? De preferência, junto, eu brinco sempre, quando a gente tem uma coisa séria para formar no clube, faça em reunião ordinária, para que haja um comprometimento do clube todo, saber a importância da presença dele. Então, vamos programar a visita oficial juntamente com o governador assistente, para que nós tenhamos o aval do governador do ano, sabendo se ele vem com o cônjuge, sabendo se ele vai fazer visita, sabendo se vai ter assembleia com todos associados, depois se nós vamos fazer uma festiva ou não, né? Jantar ou não. A visita oficial é uma reunião de trabalho, né? No mundo todo não tem festivo, isso é coisa de brasileiro, né? A visita oficial aí fora, eu já fui em algumas, já tive chance de participar em algumas, é uma reunião de trabalho. É a oportunidade de o governador verificar, né, previamente, justamente em loco, e depois confirmar em loco, toda a estrutura do clube, a documentação, a estrutura administrativa, a adimplência que o clube está em relação às taxas distritais e do Rotary Internacional, e depois passar a mensagem dele, avaliar um pouco como está o clube e tal. É uma reunião de trabalho. O jantar ou o almoço após isso, aí é uma coisa à parte, ok? Outra,
preparado pela comissão de administração. Site, nós já dissemos, outra, senão não vai dar tempo. Comunicação. Vosso clube, o Rotary Clube de São Paulo, tem uma excelente revista, né? Inclusive, que já foi editada por profissionais, né? Agora, você imagina um clube com 10, 12 associados que nem impresso faz, né? Manda por um grupo de WhatsApp. Outro dia falaram para mim assim: governador, eu te tuitei. Falei, tuitou? Eu achei que ele tinha me batido. Ele tuitou? O que é isso aí? Não tem, a gente tem, sabe? Você não pode falar, eu pus no grupo do WhatsApp. Todo mundo. Os grupos de WhatsApp, a gente é inserido sem ser consultado, depois tem vergonha de sair. Alguém consegue ler tudo que postam em todos os grupos onde nós estamos? Impossível, né? Então, a gente faz parte da associação comercial, de Rotary, de maçonaria, de reunião de igreja, seja lá o que for, cada um cria 3, 4 grupos e fica lá, e as mensagens se sobrepõem, são sempre as mesmas, né? Elas se repetem. Tem gente que fala aniversário de fulano, aí vem 45, parabéns, 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 parabéns. Como é que você pode transmitir informações de um clube de Rotary como os nossos só pelo WhatsApp, né? Eu lembro o meu sogro, ele já não está mais entre nós, mas ele estava com 90 e tantos anos, ele já não ia mais ao clube. O prazer dele era receber uma folhinha do informativo, vinha pelo correio, e ele lia e sabia a história do clube e tal. Não sabia mexer com computador. Aí um dia o clube falou: não, nós vamos acabar com isso, fica só na internet. Ele tinha 54 anos de Rotary e pediu desligamento do clube porque não recebia mais o informativo. Então, mesmo que o clube tenha sistema online, né? Assim, hoje tem Twitter, Instagram, WhatsApp e tal, imprima 1 ou 2 folhas pequenas e mande para aqueles que têm um pouco mais de dificuldade, já têm dificuldade de locomoção, quanto mais de trabalhar com computador e tal, mande para ele, para que ele saiba. É uma questão de respeito até. E quem faz isso? O secretário junto com a comissão de administração. Se o clube tem uma secretária, ótimo, ela faz. Mas um clube com poucos associados, que já gasta R$ 65 per capita para a taxa do distrito, paga US$ 36 2 vezes ao ano para o Rotary Internacional, tem condição de pagar 2, 3 mil reais por uma secretária boa? Não tem como, né? Não dá, a mensalidade não absorve isso. Então, sobra para a comissão de administração. Então, companheiros, vejam como é importante a gente ter uma administração de um clube para que ele possa ser realmente eficaz. Um pouco mais, outra tela, por favor. Frequência. Importante do controle da frequência não é para quem vem, é para quem não vem. Porque a gente, sabendo que ele não vem, a gente deve entrar em contato com ele e saber por que ele não está vindo, o que está vendo. Está doente, aconteceu alguma coisa. É um respeito que a gente tem que ter com o associado e saber onde é que o clube está errando, né? Porque a gente erra com um, não erra com todos, né? Importantíssimo o controle da frequência, sabe? Não para qualquer tipo de penalidade, porque hoje em dia, antigamente, a gente era excluído por frequência. Hoje não existe mais isso. Mas a gente, uma satisfação, ligar para um companheiro, dar um agrado, saber o que está ocorrendo, ver se ele precisa de ajuda. Isso aí é importantíssimo, ok? Vamos lá, outra tela. Outra tela. Aqui. Agora, eu brinco que o sucesso de um clube de Rotary é o PPC, ó, Programa Companheirismo, faltou uma coisinha embaixo, que é projetos. Essas são a base para um clube manter o quadro associativo. Agora pode dar toque em tudo aí, não tem problema. Vamos até o fim.
Então, veja como tudo é intrínseco, né? Se você tem programa, projetos, né? Você faz capacitação, angaria recursos, com os recursos você faz mais projetos, isso vai para a imagem pública, para publicar aquilo que o clube faz, e a imagem pública ajuda na agremiação de novos associados. Então, quadro associativo, Fundação Rotária e imagem pública são absolutamente intrínsecos, ok? Outra tela. Programa de capacitação, que eu recomendo para todo mundo, ou a pílula rotária, né? Se não tem condição de ter um programa como esse nosso aqui, faça a pílula rotária. Toda reunião escolhe um associado, dá um tema bem simples a ele, para ele falar 5 ou 6 minutos na tribuna na próxima reunião. Te garanto que estudar o tema, e a gente vai ter um especialista naquele tema, seja NRDC, Rotaract, Interact, RILA, Rumo, seja lá o que for, ok? Vamos lá. Outra tela. Companheirismo, não preciso nem dizer a importância, é no companheirismo que a gente apara as arestas, que a gente forma o nosso time de trabalho, ok? Outra tela, está estourando o tempo. Eu vou só falar um pouquinho sobre o planejamento estratégico, porque a gente está quase no horário, eu não quero estourar o tempo. Então, vou dizer da importância. Mais uma tela, por favor. Outra tela. Outra tela. Aqui. Como é que se monta isso? A gente tem que analisar a situação atual do clube e, principalmente, a cultura. Tem clube que tem cultura de arrecadação, tem clube que tem cultura de projeto RILA, tem clube que tem cultura de projetos, outros não, e assim vai. Feito isso, a gente vai analisar o que a gente pretende. Deve-se fazer isso para plurianual, para 3 a 5 anos, né? Porque vai se ajustando de gestão em gestão. Outra tela, por favor. A gente vai ver os nossos pontos fortes, aquilo que o clube é mais forte, quais os pontos fracos, para estabelecer uma estratégia. Outra, feito isso, a gente, bom, missão, valores, visão, fica para outro dia, que eu vou falar só sobre planejamento. Vamos lá, outra tela. Saber o que nós temos, o que nós queremos e onde nós queremos chegar. Feito isso, nós vamos estabelecer algumas metas. Essas metas, claro, tem que ser uma coisa justa, mas são as metas que vai nos ajudar a administrar o clube, porque vai haver um comparativo entre o planejado e o realizado, ok? Outra tela, por favor. Bom, as metas têm que volta uma, tem que se volta uma tela, volta aí. Tem que ser participativa, todo mundo tem que se envolver com as metas. Tem que ser mensuráveis. Não adianta um clube que tem 15 associados colocar como meta 30. Ele não vai chegar nem a 20. Então tem que ser uma coisa razoável. Mas tem que ser desafiadora também. Se a gente não colocar um targetzinho, uma coisa assim um pouquinho acima da realidade, a gente se acomoda. Tem que ser realista, né? Sabe onde está o clube? Você está num clube da periferia, você não pode colocar como meta uma arrecadação de US$ 30.000 ao ano. Isso é brincadeira, né? Isso é para não dar certo. E delimitadas, tem que estabelecer um cronograma para a gente estabelecer fim de gestão, quando é que a gente mede, nas assembleias a gente vai discutindo e tal. Estabelecidas as metas, eu recomendo que se faça isso numa assembleia, para que todo mundo tome conhecimento das metas do clube, para que não alegue nenhum tipo de desconhecimento na hora da cobrança. Uma cobrança bem light, ok? Outra tela, por favor. Outra tela. Bom, que é para planejar isso aí tudo. Outra tela. Reconhecimento, sempre, hein? Tá? Todo mundo que trabalha gosta de ter seu nome citado na tribuna, receber uma saudação. Não esqueçam disso, sabe? Tem que motivar o povo lá, senão o povo não ajuda, não, tá? Outra tela. Bom, aqui para encerrar, eu quero dar uma declaraçãozinha de como eu penso, sabe? O que é retenção. Um toque, por favor,
a tela. Aqui, ó. Se a única coisa que o associado faz é comparecer semanalmente para uma refeição, que geralmente não é boa, ninguém vai a Rotary para comer. Houve uma época que a gente só comia maionese e frango, né? Vocês vão se lembrar disso. Eles não ficarão. O associado só fica se ele estiver envolvido, engajado, se ele estiver motivado, se a reunião for atraente, com um gostinho de quero mais. O Rotary tem que ser um objeto de desejo. Oba, hoje é dia de ir ao Rotary, vou encontrar os meus amigos, vamos fazer um projeto para a comunidade, seja ele qual for, né? Isso é que nos entusiasma, o prazer de servir. Tem que desenvolver o prazer de servir. É muito, muito satisfatório quando a gente serve alguém, principalmente um necessitado, ok? Agora, finalmente, o que eu penso que Rotary é. Um toque só, por favor. É uma organização de líderes de negócios e profissionais, somos todos nós, unidos no mundo inteiro que prestam serviços humanitários e fomentam um excelente padrão de ética. O Rotary trabalha muito com a juventude, porque ele acredita que através do jovem, que são os embaixadores que estão no intercâmbio aí pelo mundo afora, é que a gente vai ter uma geração que vai trabalhar pela paz. Então é isso que o Rotary prega, ok? Finalmente, eu quero dizer que esse ano é o último ano que nós teremos um lema feito lá pelo presidente de Rotary Internacional. Infelizmente, é o último ano. Daqui para frente não haverá mais lema, o único lema será o dar de si antes de pensar em si. Mas eu quero que vocês notem o quanto os lemas são intrínsecos, como os presidentes de Rotary Internacional tinham uma preocupação. Eu já fui instrutor nos Estados Unidos 3 anos, né? E eu convivia muito com eles lá. É impressionante como eles estabelecem um lema que seja uma continuidade. Então, veja o lema dos últimos 6 anos. Ó. Somos uma organização motivada pelas atitudes e pela motivação que nos inspira a fazer o bem. Estamos conectados, abrindo oportunidades e servindo para transformar vidas. Imagine o Rotary do futuro, crie esperança no mundo através da magia do Rotary. Ok? A última tela. Agradeço muito a atenção. Espero não ter estourado o tempo. Se tiver mais tempo, estou absolutamente à disposição de todos. E meu sincero muito obrigado a todos, ok? Pronto, pode retirar a tela já para mim ver o rostinho de todo mundo que ficou até o fim aí. Muito obrigado, viu? Parabéns, governador Ronald Delia. Foi Falei muito. muito boa, como era de se esperar. Governador Cizenando, a palavra é sua. Olá, meus cumprimentos a toda a coletividade presente a esta reunião e agradecer primeiramente ao governador Delia pela excelente apresentação, como era de se esperar. E eu só acrescentaria, meu caro governador Delia, duas observações. A primeira é de que esta programação é uma programação derivada da Comissão Distrital de Capacitação Rotária, que tem no Rotary Clube de São Paulo a moderação desta capacitação, desta programação, através do nosso companheiro Ricardo Piragini, que será o futuro presidente do Rotary Clube de São Paulo. Beleza. Eu apreciei efusivamente a apresentação do Delia, não só porque eu sou um pouco suspeito, porque eu sou um amigo e irmão do Delia, é um excepcional companheiro. E fui amigo do sogro dele, É, que ele mencionou aqui, que era associado do Rotary Clube Penha, né? isso mesmo. E que tinha uma posição doutrinária a respeito do boletim, e tinha Isso, razão. Eu me lembro que no Rotary Clube de Osasco, houve uma época que o boletim, eu mimeografava uma é, folha eu lembro disso. uma folha A4, e que eu dobrava e apresentava semanalmente as notícias quentinhas mimeografadas. Mas você tinha que ter um companheiro que se dispusesse a fazer isso o tempo inteiro. Exatamente. Mas eu queria acrescentar as observações feitas pelo Delia, de que atualmente, depois dessa Covid, o Rotary banalizou um pouco o problema Muito. das reuniões semanais, né, Delia?
Então, Verdade. um clube que nem está se reunindo, ou que se reúne como faz o São Paulo, ele traçou uma estratégia de ter uma reunião virtual e uma reunião com presença semanal. Não sei todos os clubes do distrito em que situação se encontram, mas eu acrescentaria que o companheirismo que foi acentuado pelo Delia, ele só acrescenta ou dá exatamente a base fundamental do Rotary é a extensão desse companheirismo. E eu me lembro que uma das motivações que eu fiquei no Rotary, estou no Rotary, estou completando no dia de amanhã 60 anos de Rotary, né? Que é uma jornada toda da minha vida, e de cento e poucos anos do Rotary eu tenho 60, olha só, que barbaridade, né? E eu só fiquei no Rotary, não foi por projeto, sabe, Delia? Eu não entrei no Rotary porque o Rotary tinha projeto. Eu entrei no Rotary porque, basicamente, o Rotary tinha um ideário ético a ser comandado e tinha companheirismo. Então, o companheirismo é fundamental. E o que eu acrescentaria à excelente palestra do Delia é de que os clubes do nosso distrito têm que ter uma reunião ainda que quinzenal, mas com frequência, para que o companheirismo seja efetivamente praticado. Esse companheirismo lazer, que ele é a base nuclear para o companheirismo servir. E a outra coisa que eu me permito acrescentar, como eu fiz protocolo num Instituto Rotário, depois em algumas reuniões presidenciais, e eu me habilitei em ter os cuidados que deve ter, né, no protocolo. E um deles, aqui a recomendação para todos os companheiros que estão nos assistindo agora, especialmente os diretores de protocolo e os presidentes dos clubes. Não é o diretor de protocolo que comanda a reunião. Exatamente. Quem comanda a Perfeito. reunião é o presidente do clube. O presidente do clube é que diz ao protocolo quem é que ele quer que vá para a mesa. Não é o protocolo que decide. Isso. O protocolo tem uma tarefa primacial de ficar olhando para o presidente numa posição na reunião em que o presidente, a um simples sinal, o protocolo tem que obedecer e vir correndo para dizer o que você deseja. Porque eu já vi muitos presidentes ficar fazendo sinal o tempo inteiro e o protocolo está lá vendo o telefone, olhando o celular e não está olhando o presidente. Então, essa observação é muito interessante porque é o próprio comando da reunião. O presidente tem que ter essa noção da sua autoridade na reunião. Ele não pode simplesmente delegar a sua presidência para o diretor de protocolo. E isso, de vez em quando, a gente assiste em algumas reuniões de clube, não é, Delia? É verdade, verdade, sim, O protocolo verdade, é que fica dando a palavra para o presidente. verdade. Agora eu devolvo a palavra para o presidente. Não existe isso. O É. protocolo está ali cumprindo uma tarefa que A não é o servir. simples de apresentar o protocolo, porque às vezes é essa noção de que o protocolo está ali para falar e apresentar. O protocolo ele tem a obrigação de administrar a reunião durante o tempo inteiro. A refeição, as bandeiras, É. a situação da mesa, enfim, essa O é time, né? Principalmente o time, né? A o hora de servir, a hora de. exatamente, a hora de servir Né? É e isso, ficar é. ali numa. Eu me lembro quando eu fui protocolo, eu nem comia, eu ficava É. sentado numa posição estratégica, olhando para o presidente da reunião e Isso mesmo. vendo o que ele precisava, o que não precisava. Mas, Delia, essa apresentação sua foi um sucesso, e eu Obrigado. percebi aqui pelas manifestações da plateia, realmente está todo mundo atrás da sua apresentação e que ela vai ser icônica para o novo Rotary. Porque Perfeito. eu aprendi muito com essa sua apresentação agora também, porque eu tenho uma apresentação sobre o Rotary que é do Rotary do nosso tempo. Não é esse Rotary que inventaram agora e que É. você adaptou perfeitamente o Rotary de agora nessa sua apresentação, que é o comando que vem lá de Rotary É, Internacional, né? isso. Paciência, nós temos que obedecer. Tá Mas, certo. mais uma vez, Delia, meu abraço Obrigado, eu que fraterno agradeço. para você, que é meu Obrigado. irmão. Muito obrigado pela Obrigado. apresentação, foi Eu um agradeço. sucesso. Obrigado. E até a próxima. Se Deus quiser. Governador Delia, por favor,
faça uso da palavra para suas considerações finais. Bom, como eu estava dizendo, para nós, assim, rotarados, né, que somos rotarianos, assim, por absoluta opção, né, por prazer, a gente fica muito feliz quando tem oportunidade de servir, né, de passar um pouquinho daquilo que a gente aprendeu, porque eu brinco sempre, jeito o pintor que pinta uma tela maravilhosa e guarda dentro do armário, né? Isso é um absurdo, né? A gente tem que transmitir aquilo que sabe, transmitir troca de experiências e oportunidades assim, ela nos envaidece, é prazeroso. Então eu agradeço muito a chance de servir, o convite do companheiro Cizenando, um governador que eu conheço há muitos anos. A gente não era do mesmo distrito, mas a gente tinha muita satisfação em ouvi-lo, porque ele é um mestre na oratória, né? Sabe que fala, tem conteúdo. Sabe que falar em público não é muito fácil, não. Você tem que ter começo, meio e fim e prender a atenção, coisa que o Cizenando é um mestre. Viu? Agradeço imensamente, espero que todos tenham absorvido um pouquinho. A apresentação está de posse do companheiro Ricardo. Se alguém quiser, absolutamente fiquem à vontade, podem usar e abusar, isso aí é para a gente trocar ideia. E lá tem o meu zap, o meu e-mail, se precisar alguma dúvida, se eu puder ajudar, tenho o maior prazer. Okay? Agradeço a atenção de todos. Muito obrigado, viu? Muito obrigado novamente, governador Ronald Delia, parabéns. Podemos encerrar, governador Cizenando? Sim, com todo. Obrigado aí pela sua moderação. Você está sempre Agradeço a aí à frente. oportunidade, governador. Perfeito. Tá Quero certo. agradecer a todos que estiveram presentes, fazer menção finalmente ao governador Antônio José, ao presidente Irineu de Mula e ao jornalista e companheiro Sérgio de Castro. Não vou citar o nome de todos, porque senão a gente vai ficar mais um tempinho aqui. Mas agradeço muito e daqui 15 dias tem mais. Ok. Obrigado. Até Um abraço a logo. todos. Um Tchau, abraço. boa tarde. Aquele Muito abraço. obrigada.